Quando se fala de terror, poucos nomes são tão marcantes quanto o de Leatherface. A motosserra, a máscara de pele humana e aquela atmosfera sufocante do interior do Texas se tornaram símbolos do gênero do terror. E em 2013 essa franquia ganhou um remake, mais um capítulo que tentou trazer de novo meio que as origens do assassino icônico e mostrar uma nova perspectiva sobre sua história. Um filme que sem surpresa acabou dividindo bastante opiniões e hoje nós vamos revisitar esse título, analisar o que ele trouxe de novo, os acertos, os erros e entender onde ele se encaixa dentro do legado de O Massacre da Serra Elétrica. O filme de 2003 traz uma releitura da história original e acompanha um grupo de jovens viajando pelo interior do Texas, indo para um show de uma banda. São eles, a Erin, a protagonista, o Kemper, o namorado da Erin, o Morgan, o mais sensato do grupo, o Andy e a Pepper. Eles estão curtindo, fumando umas plantinhas ilícitas até encontrarem uma mulher no meio da estrada. Ela parece meio catatônica, repetindo incessantemente que ela precisa fugir. Os jovens não dão ouvidos e colocam ela dentro do carro. Apesar de todas as investidas do Morgan dizendo para deixar essa garota aí. Se eles querem ajuda, chamem a polícia para ela. Eles não dão ouvidos a ele também, só que apesar de estar meio desequilibrada um pouco, ao perceber o caminho que os jovens estão tomando, ela faz eles pararem o carro e começa a chorar. Eles ficam meio nervosos tentando acalmar a garota, mas é então que ela tira uma arma de uma região que não deveria ter uma arma, manda que todos vão morrer e mete um tiro na própria boca. Eu não sei vocês, mas para ela preferir morrer a voltar de onde ela veio, eu ficaria um pouquinho preocupada. Todos os jovens querem chamar a polícia, menos o Morgan, que diz para eles irem embora. Mas claro que ninguém escuta. Eles deixam o corpo no carro e param num posto de gasolina. E meio que é um açougue também. Mais podre do que o corpo que tá no carro. E a mulher que trabalha lá diz que o xerife tá em um moinho ali perto. Eles vão e lá não encontram o bendito do xerife, mas sim uma criança, o Jedediah, que dá instruções melhores sobre a localização do xerife. Então o Kemper e a Erin vão até esse tal lugar que dizem que o xerife tá, enquanto o grupo espera com o corpo na van. Mas o xerife aparece onde a van está. E aqui nós notamos sua presença muito imponente e muito suja. Olha, se tem um cara que passa um ar de sujo, é esse xerife. Olha, poxa, que nojo. Além de bastante debochado e alheio com essa situação muito inusitada. Agora na suposta casa do xerife, onde a Erin e o Kemper estão. Eles encontram um homem cadeirante que até deixa eles usarem o telefone, mas claro que isso não sairia de graça e o Kemper simplesmente leva um gancho no meio das costas por um maluco gigantesco e é levado para um porão, onde esse maluco, que nós já sabemos que é o Leatherface, começa as suas deliciosas brincadeiras. Os outros amigos começam a procurar o Kemper, mal sabem eles que o maluco está sendo preparado para a janta. Mas mesmo assim os amigos continuam procurando ele pela suposta casa do xerife, onde tem aquele senhor cadeirante. Só que eles simplesmente se deparam com um cara de couro pistolaço com a motosserra nas mãos. A perseguição é rápida. O Leatherface aqui tá gigante e muito veloz. Ele só para quando o cara de couro arranca uma perna do Andy e o leva pro abatedouro, onde ele é pendurado por um gancho e a Erin, desgraçada, conseguiu voltar pra van de novo. E claro, tenta contar o que aconteceu pros outros amigos. Só que o xerife, que aqui descobrimos se chamar Hoyt, os encontra e começa agora a parte da tortura psicológica. O xerife os manda deitar no chão e depois pede para o Morgan simular como aquela garota tirou a própria vida. E inclusive manda o cara apertar o gatilho. Só que o Morgan vai além e pensa em atirar no próprio xerife. Só que a arma tá sem balas e o que ele ganha é a tentativa de assassinato do xerife, o que é um crime gravíssimo. E o Morgan aqui é levado para casa do xerife. Já as meninas são atacadas pelo Leatherface na van, que só para quando corta a Piper ao meio. Ele fatia a garota. E quando ele se vira, nós percebemos que o belo artesão aqui tá usando o rosto do Kemper. A Erin foge pelo mato até chegar em um trailer, onde tem duas mulheres e um bebê. Ela é drogada com um chá e é levada até a casa dos Hewitt, que agora são a família do Leatherface, né? Mudaram o sobrenome da família. E aqui percebemos que toda essa região
tá a mão como nada. O xerife é o filho da dona do posto de gasolina, que é irmã do senhor cadeirante, e também temos o nosso Thomas Hewitt, que é o nome do Leatherface nesse filme. A Erin tenta ajudar o Morgan a sair e o Jedediah, aquele garotinho, ajuda os dois. Só que o Leatherface é uma máquina, consegue pegar o Morgan e finalizá-lo. A Erin consegue sair vazada até chegar em um antigo matador, onde por um milagre consegue não só atacar o Leatherface, como também arranca um braço dele. Ela vai até a estrada e consegue carona com um caminhoneiro. Ele vai parar justamente naquele maldito posto, não vai? Pois é, dito e feito. Só que a Erin é mais esperta. Consegue pegar o carro do xerife e o bebê ainda. Ela ainda consegue pegar aquele bebê daquelas duas mulheres do trailer. Essa menina, ela não tem noção de como ela teve sorte nesse filme. E ainda consegue atropelar aquele desgraçado do xerife, indo e voltando para ter certeza do fim do homem. Ela quase é pega pelo cara de couro, mas consegue fugir. E no fim vemos um grupo de policiais chegando até a residência Hewitt e, claro, são finalizados pelo Leatherface. Essa é a única imagem de Thomas Hewitt, o homem que chamavam de Leatherface, cara de couro. O caso permanece em aberto até hoje. Falando especificamente do filme de 2003, ele é um remake bem sombrio e que de certa forma trouxe uma nova energia para a franquia, né? A atmosfera é pesada de fato do início ao fim, com uma fotografia suja e opressora que combina, eu acho, acredito, com o clima da história. E claro, ele entrega boas mortes, brutais, diretas e impactantes, sem medo de mostrar a violência que o Leatherface é capaz de causar. Só que ao mesmo tempo, o filme peca muito na dinâmica dos personagens. Muitas atitudes são extremamente burras e acabam tirando um pouco da imersão, porque dá aquela sensação de que o roteiro força as decisões só pra manter a trama andando, sabe? Isso quebra um pouco da tensão, já que o público percebe quando as escolhas não fazem sentido. Por outro lado, uma excelente adição aqui foi o xerife Hoyt, vivido pelo Harry Lee Ermey. Ele é um personagem desgraçado, cruel ao extremo, mas que funciona incrivelmente bem como vilão. Em vários momentos ele chega a ser mais assustador que o próprio Leatherface, justamente porque sua maldade é consciente e sádica. No entanto, dá pra sentir que esse remake se distancia um pouco do espírito do clássico de 73. O original sempre deu muita ênfase à família Sawyer, né, que no caso aqui é a família Hewitt, mas é a mesma família, só que o remake mudou o nome porque eu não sei, mas enfim, é no entrosamento bizarro e perturbador daquela dinâmica doentia. A questão do canibalismo, a questão deles serem psicopatas, sádicos e malucos, é muito interessante e única daquele filme. Já em 2003 a família aparece, mas o foco maior vai no Leatherface e no xerife Hoyt, o que muda um pouco a essência da obra. Comparando com o clássico de 73, dá pra ver bem a diferença de abordagem. O original era quase um terror documental, cru, que focava muito mais no choque psicológico e na estranheza da família Sawyer, deixando até as mortes, entre aspas, né, muitas aspas, em segundo plano, entre muitas aspas, tá? Já o remake de 2003 aposta mais no horror gráfico, com gore e brutalidade, e reforça a imagem do Leatherface como um monstro implacável. Isso é ruim? Não acho que é ruim. Até porque o clássico de 73 não trouxe muito essa brutalidade justamente por ser um filme de baixo orçamento, né? Eles não tinham essa verba toda pra estar gastando com tantos efeitos e tudo mais. Esse filme tinha um pouquinho mais, então eles investiram legal. Eu não acho isso ruim, acho isso ótimo, inclusive, porque filme slasher tem que ter morte de verdade, e mortes aqui, pelo menos mortes bem feitas, é o que não falta. E no fim das contas eu acho que o filme de 2003 tem seus méritos, é sombrio, tem boas cenas de violência e consegue até entregar um clima sufocante, mas também tem seus problemas, principalmente com personagens. Nossa, o problema é que não dá pra torcer pra ninguém, eles são muito sem carisma, são muito sem nada. O melhor personagem mais ou menos é o Morgan, que entrega até algumas tiradas boas, mas até aí, um cara só, os outros sem personalidade nenhuma, não faz muita diferença. A Erin é uma boa Final Girl. Ela entraria no top se tivesse feito um pouquinho mais de filmes, né? Se ela tivesse feito outro filme pra se tornar um pouco mais icônica. Mas fazer o quê, né? Esse foi o único filme que ela aparece até o momento. E ainda assim, a presença do xerife Hoyt como vilão é um acerto gigante e ajuda a dar personalidade própria a esse remake. Ele não é perfeito, mas é um filme que marcou. Trouxe o Leatherface pra uma nova geração e consolidou-se como um dos remakes de terror mais lembrados dos anos 2000. E claro, teve a sua continuação, o Massacre da Serra Elétrica
O Início, que é um filme peculiar, que se vocês quiserem eu trago um vídeo sobre ele aqui pro canal, é só deixar aqui nos comentários, tudo bem? Bom pessoal, mas e aí, o que vocês acham desse filme? Deixem aqui nos comentários. Preferem o original ou gostam do remake? Podem comentar, sem julgamentos, tudo bem? Bom pessoal, por esse vídeo é isso, muito obrigada pela atenção e paciência de sempre, até a próxima e tchau!